Olá a todos. Consideremos agora este problema de movimento uniforme. Um automóvel inicia sua jornada em uma estrada plana e horizontal no quilômetro 120 desta. A velocidade com que viaja é constante e vale 80 km por hora. Na figura abaixo, vemos a estrada com 4 marcos de posição destacados além do ponto final da viagem. Determine em quanto tempo após o início da viagem o automóvel passará por cada um dos marcos quilométricos seguintes: quilômetro 150, quilômetro 190 e quilômetro 250. Bem, este exercício é interessante especificamente porque ele trata a posição com a nomenclatura que a gente normalmente usa nas cidades, que é, em vez de falar 180 km para uma posição, falamos quilômetro 180, quilômetro 120, quilômetro 150. Né? Então essa nomenclatura ela é interessante para diferenciar o que seria um deslocamento, quando a gente fala em 120 km de deslocamento, e distinguir de estar no quilômetro 120. Uma coisa é ter efetuado um deslocamento de 120 km, a outra coisa é estar no quilômetro 120 de uma estrada. Ou seja, estar numa posição indexada, rotulada pelo número 120 em quilômetros. Né? Nesse caso a gente vê que a partícula vem da esquerda para a direita e ela tende a chegar ao ponto final, né? Muito embora o ponto final não tenha um interesse específico para a gente no problema. O que nós sabemos é que a posição inicial vale 120, a nossa unidade de distância é o quilômetro, a velocidade é de 80, e no movimento retilíneo uniforme, a gente sabe que a expressão da equação horária é que a posição deve ser a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Ok? No caso, o nosso tempo está marcado em horas. Então, nós podemos escrever a equação horária desta partícula como sendo S igual a 120 mais 80 vezes o tempo. Ou seja, a cada hora a posição dela aumenta 80 km. Essa é, em resumo, o desempenho que essa partícula, este automóvel vai ter na estrada. Ok? Bem, na sequência, então, vamos tentar calcular em que instante a partícula, o automóvel, vai chegar nesses 3 marcos que são visíveis aqui no problema. Okay? O marco 150 km, o marco do quilômetro 190 e o marco do quilômetro 250. Então, comecemos da seguinte forma. No tempo vamos chamar o tempo em que o automóvel passa pelo quilômetro 150 de T1, então deve valer que 150 será igual a 120 mais 80 T1. Observe que aí nós temos uma equação de primeiro grau para a variável T1, para esse tempo. Ora, isso aqui significa que 80 vezes T1 deve ser igual a 30, pois é 150 menos 120. Isso implica que T1 é igual a 30 dividido por 80 e, portanto, T1 deve ser igual a 3/8 de hora. A gente também pode escrever que é igual a 0,375 horas. Então temos aí o tempo
em que o automóvel vai passar pelo quilômetro 150. Repare que nós estamos considerando o tempo zero, o tempo de partida, o tempo em que a partícula, ou o automóvel, estava no quilômetro 120. Continuando, nós vamos agora para o quilômetro 190. Dessa forma, nós podemos escrever que 190 será igual a 120 mais 80 vezes agora não T1, mas o tempo 2, o tempo em que a partícula vai passar pelo quilômetro 190. Então, nesse tempo 2, 120 mais 80 T2 deve dar a posição 190. Isso aqui representa dizer que 80 T2 deve ser igual a 190 menos 120. Então, portanto, 70, que implica que T2 é igual a 70 dividido por 80. T2, portanto, 7/8 de hora, o que, fazendo as contas, 0,875 horas. Observe que nessa maneira de escrever o tempo, nós não estamos recorrendo a minutos, nós estamos falando em frações da hora, ok? Finalmente, determinando agora o tempo em que a partícula vai passar na estrada pelo quilômetro 250, nós vamos escrever a equação horária, em que a posição é 250, então deve ser igual a 120 mais 80 vezes o tempo 3, esse tempo de passagem pelo quilômetro 250. Bem, isso aqui implica que 80 T3 será igual, 250 menos 120 é igual a 130. Então isso implica que T3 será igual a 130 sobre 80. Portanto, T3 é igual a 13/8 de hora, que também podemos escrever como 1,625 hora. Ou seja, um pouco mais de 1h30. Ok? Com isso, nós determinamos os 3 instantes de tempo em que o automóvel ou a partícula passa pelos marcos determinados no enunciado, o que resolve o problema. Ok? Uma saudação a todos.